amados e queridos. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 ao 9, diz assim: não dormimos, pois, como os outros, mas vigiemos, e sejamos sóbrios, porque muitos dormem à noite como bêbado, Muitas pessoas dormem embriagadas, Mas nós que somos sóbrios, sejamos sóbrios e vestimos assim a couraça da justiça, do amor e da fé em Deus. Quer dizer, que tenhamos amor, tenhamos fé e confiança em Deus e sejamos sóbrios, Vamos andar em amor, em confiança em Deus e sejamos pessoas sóbrias, Tendo assim a garantia da salvação, porque Deus, Ele nos convidou e nos chamou para isso, Para nos dar a salvação e a vida eterna. Deus não nos criou para nos destruir. Deus não criou você para destruir você. Deus criou você para você ver uma vida de bênção, uma vida abençoada e para que você depois ainda tenha o galardão eterno e a vida eterna. Entende, meus queridos? Então, agora sim, sobre os acontecimentos que hão de acontecer, é claro que todos nós temos que vigiar bastante, Por causa dos acontecimentos, como diz na palavra, Porque diz assim, a palavra de Deus, ela é muito clara, muito fiel, A palavra de Deus é fiel. Então, nós temos que vigiar com relação ao que diz a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 5, diz assim a palavra do apóstolo Paulo, falando, nos alertando, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que são igual aos tempos que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo que tempos difíceis, como nunca viveram antes, Se você chegar aí na sua mãe, no seu pai, nos nossos parentes mais de idade, eles vão falar que nunca viram o que eles estão vendo hoje, Então, nós estamos vendo hoje as coisas acontecer e Deus está provando para nós que Jesus está perto de vir. Em 2 Timóteo, capítulo 3, aqui, porém, virão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens e mulheres, vou simplificar, tá bom? Todos, tá? Amantes de si mesmo, avarentos, Pessoas bravas em excesso, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à palavra de Deus, desobedientes a pai, a mãe, ingratos, Filhos ingratos, filhos que desobedecem o pai, desobedecem a mãe, profano, sem amor, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, Tudo isso já está acontecendo, Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos das coisas erradas, do que de Deus, Então, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, vamos voltar ali para os crentes que vivem de qualquer jeito, Também. Essa palavra se enquadra. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas é igual esses filhos aqui, rebeldes, desobedientes, Não obedece a palavra do pai, não respeita o pai, E isso não é bom. Então, Deus já nos alertou, já falou na palavra que é o que nós estamos vendo aí. Tempos trabalhosos, tempos difíceis iriam de acontecer e de vir antes de Jesus voltar. Isso é um sinal já para que nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E logo depois da aflição daqueles dias, Mateus 24, o sol se escurecerá, então vai ficar escuro, o sol vai ficar escuro, e a lua não vai dar o seu brilho, a sua luz, as estrelas cairão das potências dos céus e serão abalados. Então aparecerá no céu Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha que maravilha, Então, quando todas essas coisas acontecer, Jesus Cristo, Filho de Deus, aparecerá no céu, para juntar e buscar os escolhidos dos 4 cantos da extremidade da terra. Olha que coisa gloriosa! E ainda, para você entender melhor a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz assim, que Deus vai nos dar uma nova aparência. Você vai ganhar um corpo glorioso, transformado, E
será tudo diferente. Então Deus tem vida nova para nós. Deus, ele não tem para você destruição, não é isso. Não pense no Apocalipse como um martírio de sofrimento, né? Não, Deus vai derramar do Espírito dele sobre todos, vai anunciar as boas novas, né? E uma das coisas também que você pode ter certeza, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Você que aceitou a Cristo, que obedece a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, fique em paz, tá? Porque sabe o que vai acontecer também? Olha aí, ó, Daniel 12, versos 1 ao 3. E naquele tempo vai se levantar o anjo Miguel, o arcanjo, né, o príncipe, vai se levantar e vai fazer o quê? Vai tirar todo o mal. Olha o que ele vai fazer, né? E na nação em que vai estar havendo aí tristeza, né, angústia, haverá esse tempo de aflição, né, coisas ruins, mas ele vai livrar o povo de Deus. Olha aqui que o anjo Miguel, o anjo de Deus, ele vai vir fazer na terra. Ele vai livrar o povo de Deus, aqueles que estiverem escritos no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha que maravilha, né? Os que já faleceram antes da volta de Jesus, eles vão ressuscitar para a vida eterna, né? E não para a vergonha, né? Então nós temos que analisar a palavra de Deus e não se desesperar. Ó. Os sábios, pois, resplandecerão. Olha que glória, né? Resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre, né? Olha que maravilha. Então, você que fala da palavra de Deus, fale por amor mesmo, que vale a pena. Você vê que até aqui você também vai ser recompensado e recompensado por falar por amor a gloriosa palavra de Deus. Por quê? Porque você vai resplandecer nessa glória de Deus também, né? E Deus vai saber o que você fez de bom, né? Então Deus vai te abençoar também, Deus vai te dar vitória também. Olha o que ele diz. Então o que vai acontecer? Para você, minha querida e meu querido, que já se consertou, que já está com a sua vida em ordem, você que não se consertou ainda e agora vendo esse vídeo tomou a decisão de ser crente de verdade, ser cristão fiel, mudar de vida, mudar, se converter de verdade, porque conversão é o que? Você faz uma conversão, você mudou a direção do que você estava fazendo, né? Eu estou olhando para cá, eu me converti, vim para cá, eu mudei, né? Então, mudança de vida. Deus quer que você faça mudança de vida. Meu querido, minha querida, você que é desobediente ainda a Deus, que está em pecado, corre para os braços do Pai, pede a Ele perdão, abrace Ele, grude na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, procure no Senhor Deus perdão enquanto há tempo, enquanto você tem a oportunidade. Não fique esperando para amanhã, para depois, que pode ser muito tarde. E você não sabe os propósitos, os planos de Deus na sua vida. Se Deus te chamar daqui um segundo, daqui um minuto, o que você vai fazer? Falar, Senhor, eu estou na igreja, mas eu vivo só em pecado. Não, o cair é do homem e levantar é da mão de Deus. Então, se você caiu, não sou eu que vou te julgar. Se você adulterou, não é eu que vou dizer que você não tem direito à vida eterna. Não, se você bebeu, não sou eu que tenho direito de dizer, a palavra diz. Mas a palavra diz que todo aquele que se converter de seus maus caminhos e se arrepender, o Senhor Deus o perdoará. E escreverá o seu nome no livro da vida. Ah, mas eu já sou batizado, mas está na igreja em pecado. Piorou, você está em pecado, está em erros, conhecendo a palavra. Então se arrependa hoje, se converta hoje, entregue a Deus a sua vida de verdade, mude o seu comportamento, abra mão do pecado, abrace a Cristo, abrace a palavra de Deus e você vai ver lá na frente que sempre vai valer a pena. Olha que maravilha, Deus vai fazer o quê? O anjo, o príncipe Miguel, lá do céu, ele vai descer na terra para quê? Para pegar os lavados e os remédios que estão escritos com o seu nome no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida, minha querida irmã, meu querido irmão? Seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que se Deus aparecer agora para você, seu nome está lá escrito? E você sabe que o que está escrito lá se é favorável a você? E como é que está escrito? Então, é isso que nós queremos, nós que cremos na palavra, na glória de Deus, nós temos que pegar e guardar dentro de nós a palavra de Deus, obedecer a palavra.
Ah, mas eu não sou santo, você nunca vai ser. Nós não somos. Santo é o Senhor, né? Nós somos falhos, somos pecadores, mas Deus é tão fiel, Deus é tão glorioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele se preocupou com você. Porque olha só o que Jesus disse, né? Se na casa do meu Pai não tivesse morada, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então hoje você está errando no seu caminho com Deus, está vivendo errado em pecado, mas se você agora se converter e se arrepender, hoje você ainda não tem lá na casa do Pai uma morada, porque você tem pecado, mesmo está na igreja, mas está em pecado. Então hoje a sua morada lá não está garantida não, mas se você agora tomar posse da graça de Deus, se arrepender, se converter e fazer mudança de vida, falar, Deus, eu não quero esse mal na minha vida mais, eu quero o Senhor, você vai ter o quê? Jesus vai correndo lá preparar o seu lugarzinho de volta. Não, meu filho voltou, então vai estar lá preparado o seu lugar, já está preparado o seu lugar. E Deus vai te receber de braços abertos, com o coração cheio de amor, porque Deus é muito amoroso, Deus é muito fiel, né? Agora, Deus não é injusto de você viver de qualquer jeito e chegar na hora final e falar, agora eu quero a salvação, né? Então, você tem que viver a palavra, né? Correr para os braços do Pai, porque Deus, Ele é fiel, Deus é maravilhoso. E olha só que coisa gloriosa, os mortos ressuscitarão. Então, ainda que você pode aí preocupar, analisar de todos os lados, né? E você vê o tamanho da grandeza de Deus, ainda que tudo pareça ser ruim. Você vê que não tem coisa ruim na volta de Jesus. É bênção para todos aqueles que obedecem à palavra, né? 1 Coríntios capítulo 15 em diante, versos 26, assim, ó, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então a morte vai ser destruída completamente. Olha aí, meus irmãos, por que se desesperar com o Apocalipse? Por que se desesperar com a volta de Jesus? Por que se desesperar com o arrebatamento? Você tem que estar preparada, preparado para o arrebatamento, para quando o Senhor buscar a igreja, você está pronto e pronta, né? Se corrigir agora, enquanto está em tempo, ó. Ora, o último que será aniquilado é a morte, né? E eis que vos digo, né, em mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que glória, né? Então você vai ser transformado e transformado num momento, num abrir e piscar dos olhos e fechar os olhos. Então a última trombeta vai soar. Olha que maravilha! E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos transformados. Onde não está a morte, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória, acabou. O inferno e a morte não vai existir mais, meus irmãos. Olha aí que coisa gloriosa. É aí que eu falo assim, que vale a pena sermos fiel a Deus a todo tempo, a todo momento. Vale a pena ser fiel a Deus. Há um preço que nós pagamos para ser fiel, né? Pagamos o preço, mas o preço não é alto. Jesus pagou um preço muito maior e Deus tem pago um preço muito maior para não lançar você nas profundezas. Deus tem pago um preço muito maior, dando a você a oportunidade, dando a você o perdão dos seus pecados, dando a você a graça da vida, né? Então, o preço maior, quem paga não somos nós não, é o Senhor, né? Porque nós conhecendo e ouvindo a palavra de Deus, você fala assim, eu não conheço, mas ouve a palavra de Deus, né? Então, não obedece, né? E olha o sofrimento que causamos em Deus, né? Ninguém quer ter um filho rebelde. Se eu falar assim para você agora, quem aí que está me ouvindo, são mais de 2, 3 mil pessoas me vendo agora, você fala assim, qual de vocês gostaria de ter um filho desobediente, teimoso, rebelde, retio? Ninguém. Mas e se eu disser que em muitos momentos da sua vida você é assim com Deus? E você acha que Deus não tem sentimentos? Tem. Deus tem sentimento. Deus tem tanto sentimento que Ele ama você. Ele não ama o teu pecado, mas Ele ama você. E Deus quer te dar o melhor. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus quer te dar a bênção dEle, a graça dEle sobre a sua vida. E Deus quer te dar também o galardão eterno, uma morada eterna, né?
Então, para aqueles que não obedecem à palavra de Deus, aí sim, aqueles que não querem conserto, que não querem renunciar, meus irmãos, vale a pena renunciar ao pecado e abraçar o Senhor. Por quê? O que diz na palavra de Deus em Romanos 8? Porque o salário do pecado é a morte. Mas a obediência, né, e a salvação é gratuita. É de graça. A vida eterna é de graça para você. Então, por que pagar, né, um preço tão alto e receber em troca a morte? O que adianta viver nessa terra em desobediência à palavra de Deus, uma vida de qualquer jeito, onde você faz tudo o que você quer, tudo que você acha que é certo, você faz, mesmo sendo errado, você faz tudo o que você quer, mas depois, lá no final, quando vir a conta para você pagar, e aí? O que você vai fazer? Então, minha querida e meu querido, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual vais escolher? Amanhã pode sim ser muito tarde. E é hoje que Cristo, que Deus quer te libertar. É hoje que Deus quer falar para você, olha, venha. É hoje que Deus está te alertando. Porque, na verdade, vai ser bênção e vitória para os lavados e remidos. Mas e para aqueles que não abriu mão do pecado? Vamos voltar em Apocalipse. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo 21, versos 8. O que diz lá? Mas quanto aos tímidos, aos feiticeiros, macumbeiros, idólatras, mentirosos, adúlteros, fornicadores, né? O seu lugar será, eles terão a segunda morte. Segunda morte, irão para o inferno, se não se converter e não se arrepender. Então você sabe o salário e o preço do pecado, mas você sabe também o tamanho do amor de Deus por você e o quanto Deus quer te salvar, te abençoar e transformar a sua vida. Aí quando você vai lá em Apocalipse 22, 15, o que diz lá? Não vai entrar. Não herdarão o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Quem? Os feiticeiros, os macumbeiros, os idólatras, os mentirosos, os adúlteros, os fornicadores, os ladrões, os assassinos. Entendeu? Os tais, quais vos digo, não entrará no reino de Deus. Quem ficou de fora entrou? Não. Estão fora. Se estão fora, não entrou. Mas se você faz todas essas coisas hoje, e você, onde você está, meu querido, você entregar sua vida a Deus, pedir a Ele perdão dos seus pecados, se converter e se arrepender de todos os teus maus caminhos, o Senhor Deus te ouvirá do alto céus, terá compaixão e misericórdia de ti e te abençoará. Então você será daí em diante filho do Senhor, servo de Deus, filho de Deus. Você passará a ser filho de Deus. Será lavado e remido e purificado de todo pecado com que pecou contra o Senhor. Aí a palavra de Deus que vem para você é essa: se o meu povo, meu povo, você é de Deus. Se você agora se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e orares a Deus, o Senhor do alto céus te ouvirá, sarará a tua terra, vai curar o teu corpo, vai curar a tua alma, vai te perdoar e te abençoar. Eu os ouvirei do alto céus, os abençoarei, né?
perdoarei os seus pecados com que pecaram contra mim, diz o Senhor. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então você será um bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Minha querida, pegue e aproveite a oportunidade que Deus te dá. Há tempo. Você tem agora a oportunidade de se converter, a oportunidade de se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados, a oportunidade de dizer: Pai, perdoa-me porque eu pequei contra Ti, contra o Teu Espírito, contra a Tua Palavra, e já não sou digno, já não sou digna, Senhor, mas tem misericórdia e compaixão de mim. E o Senhor Deus terá misericórdia e compaixão de você. Entende? Aquele filho que saiu da casa do pai, que abandonou o pai, desperdiçou todas as bênçãos dele, todas as bênçãos. Aqueles que se desviaram, se você desviou da casa de Deus, dos caminhos de Deus, né? Saiu com as meretrizes, desperdiçou todas as bênçãos de Deus que estavam sobre você. Passou por caminhos que não agradou a Deus, fez coisas que entristeceu a Deus. Mas se você hoje se converter, se arrepender e orar a Deus e confessar os teus pecados, Deus te ouvirá do alto céus e te perdoará e te abençoará novamente. Quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai, o filho pródigo, antes dele sair, ele quer a herança dele, ele quer a parte dele. E ele pega essa herança, essa parte dele tão trabalhada, tão lutada por seu pai. Seu pai lutou uma vida inteira para ter uma vida honesta, uma vida abençoada financeiramente, uma vida estruturada. E justamente o filho mais jovem, que trabalhava, se esforçava menos, ele, mesmo ciente que seu irmão trabalhava e seu pai trabalhava muito, ele resolve querer a parte da herança. E ele sai da casa do pai. Ele pede a parte que ele achava que a ele cabia e que na verdade não cabia nada, porque o pai estava vivo. E o pai dá a ele a herança. O filho então pega essa herança, todo esse dinheiro, sai da casa do pai, todo contente, todo feliz, dizendo que vai fazer riquezas com aquele dinheiro, que vai ficar mais rico, que vai emprestar o dinheiro e ganhar em juros. Mas ele então começa a conhecer outras pessoas, porque na casa do pai não tem meretriz, na casa do pai não tem prostitutas, na casa do pai não tem idolatria, na casa do pai não pode ter feitiçaria, na casa do pai não tem engano. E o filho então deixa a casa do pai e vai viver a vida como ele acha melhor viver. E o resultado é uma queda enorme. Quando ele perde todos os bens, que acaba todo o seu dinheiro, as roupas começam a envelhecer e apodrecer no corpo. Ninguém dá a ele um copo de água de graça. Entende? Ninguém dá a ele um copo de água de graça. E a única oportunidade que ele encontra, mas na hora que ele estava gastando, né, a fortuna dele, ele achou amigos, achou companheiros para beber com ele, para fazer coisas erradas com ele, né, levar ele para ver as mulheres, as meretrizes. Mas quando o dinheiro dele acabou, todos sumiram e ele ficou só, sem dinheiro, em terra longe do pai dele, morando longe, sem nenhum parente perto. Então a única oportunidade que ele acha é para cuidar dos porcos. E a fome dele era tão grande que ele começou a querer comer a comida dos porcos. E quando ele olhou aquela situação toda ao redor dele, ele viu o tamanho da besteira que ele tinha feito. E talvez você, minha querida, seja hoje essa filha pródiga,
Talvez você seja esse filho pródigo, que saiu da casa do pai, deixou os caminhos, os ensinos, os conselhos do pai, foi viver a vida do jeito que você achou melhor, mas você entendeu que você errou, você compreendeu que esses caminhos não eram de Deus para você, e você agora tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Eu quero te dizer que o pai está te esperando com os braços abertos, com um anel de vitória para pôr na tua mão. Abrace o pai novamente. Volte com fidelidade para a casa do pai e não saia mais. Até que o pai venha buscar todos os filhos dele. Não saia da casa dele. Entende, minha querida? Volte para Deus. Volta-te para Deus. Deus, Ele tem muito amor por você. Jesus te ama, Deus te ama. Volte para a casa do Pai. Deus não se alegra de te ver vivendo assim. Deus não se alegra de te ver sofrer. Volte para a casa do Pai antes que seja tarde demais. Amanhã pode ser tarde, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Entregue hoje a sua vida a esse Deus maravilhoso, esse Deus que manda chuva, esse Deus que cuida de você quando você está ali dormindo, Ele está cuidando de você. Olha bem isso, analisa isso, você dormindo e o Pai cuidando de você. Então, na verdade, Deus tem para você um banquete de vitória. Para aqueles que se converterem de seus maus caminhos e se arrependerem e orar ao Senhor, né? Terão um banquete de vitória e poderão dizer: só o Senhor é Deus. E Ele dirá: bem-vindos, bendito do meu Pai. Jesus vai dizer isso a você. Olha que glória, né? E você vai ter então a certeza de que tudo vai caminhar bem. Talvez eu sei que você pode estar hoje nas trevas, sofrendo a sequência, né? As consequências da sua escolha de ter deixado a casa do Pai. Talvez você esteja agora sofrendo, oprimida, oprimido, né? Sendo humilhado e humilhada. Mas, meu querido e minha querida, olha para cima. O Pai te ama. Ele quer te libertar. Ele te aceita de volta, porque Ele te ama de verdade. Ele não substitui você por ninguém. Você é exclusividade de Deus. É obra-prima das mãos do Criador. Você é uma joia muito preciosa, mais rara que o ouro puro de Ofir. Você para Deus é muito, muito preciosa, muito precioso. Por isso que a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 51, 52, o quê? Eis que vos digo em mistério, né? Que não devemos dormir realmente, mas seremos transformados no abrir e piscar dos olhos. E ele diz o quê? No corpo incorruptível, né? Então nada vai corromper a glória e a graça de Deus sobre a tua vida. Nada vai corromper a glória de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus. Então que você, minha querida e meu querido, confie em Deus, confia na misericórdia de Deus, confia na bênção de Deus, confia no amor de Deus para a sua vida. Leia a palavra de Deus, volta-te para a casa do Pai, porque para Deus você é preciosa, você é precioso, né? E você vai ver que maravilha Deus vai fazer assim que você tomar a decisão de sair desse vale de angústia, de sofrimento, de pecado, de lamaçal, né? E firmar os teus pés na rocha que é Deus e ver o poder de Deus transformar a sua vida e mudando a sua história. Você não tem que se espelhar no que as pessoas fazem dentro ou fora da igreja. Você tem que se espelhar na palavra de Deus. A nossa meta, o nosso objetivo é olharmos a palavra de Deus, o que ela ensina, o que ela diz. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando com você. Então, leia a Bíblia Sagrada, busque a Deus,
Aí você vai viver uma vida melhor, uma vida de paz. Deus quer dar paz para você e que você receba essa paz de Deus em teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Seja em tudo abençoada. Tenha uma vida transformada. Tenha uma vida gloriosa. Uma vida abençoada por Deus, né? Então você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Porque Deus te escolheu para as boas novas. Deus tem coisas novas e lindas para a tua vida. Então, preocupar, desesperar com o Apocalipse não vai resolver o teu problema. Confiar em Deus e obedecer a palavra de Deus, isso sim é a solução do teu problema. A solução para os nossos problemas começa em oração, né? Oração. Você vai orando, vai buscando e Deus vai respondendo. Quanto mais você ora, mais Deus responde, né? E daqui a pouco você está liberto, abençoado e abençoada por Deus. Então, se prontifique a servir a Deus. Entregue a Ele a sua vida e o teu coração. Confia nele. Ele é fiel, né? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não vê você de qualquer jeito, não. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Olha que maravilha, né? A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus lá em Isaías 43, a palavra de Deus assim, né? Que Deus, Ele fala assim, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Tu és minha, tu és meu. Então volta para mim. Volta para Deus, né? Você é de Deus. Você foi escolhida e escolhido por Deus. Deus não escolheu você para te lançar. Deus te escolheu no ventre da sua mãe para te dar uma vida abençoada. Deus escolheu você no ventre da sua mãe. E Ele diz, olha, se você passar, minha filha, meu filho, pelas chamas do fogo, eles não vão te queimar. Essas chamas não vão arder em você. Se você, minha filha e meu filho, passar pelos rios, pelos mares, as águas não vão te submergir, você não vai morrer afogado ou afogada. Porque eu estou contigo. Não temas. Não é para você temer, é para você crer em Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você sirva a Ele por medo, mas por amor. Como Ele serve a nós por amor. Você sabia que Deus serve você? Ah, você não quer servir a Deus? Você fala que é difícil servir a Deus. Que triste. Porque Deus serve você todos os dias. Deus te serve. Deus manda anjos para te guardar. Deus envia bênção para você. Deus abre porta onde está fechada. Deus vem ao teu encontro todos os dias. Vê? Ele não te esquece, Ele não te deixa. Somos nós que deixamos a Deus, não é Deus que nos deixa. Vê? E Deus, Ele te ama com amor puro, fiel e verdadeiro. E Deus sempre está te servindo. Mesmo que você não perceba, Deus está cuidando de você. Deus está aí te ajudando agora nessa situação difícil que você está vivendo e enfrentando. Está difícil, está doendo em você? O Senhor Deus também está sentindo o que você está sentindo. Mas Ele está te olhando e dizendo, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não temas. Crê somente. Não é para temer, é para crer, é para confiar. O que é crer? O que é confiar? Ter fé. O que é a fé? A fé é ter a certeza que vai dar certo. Assim como você trabalha 30 dias para receber um salário, você tem que orar muito, às vezes, para conquistar uma bênção. Porque às vezes não é questão de Deus não ouvir a tua oração, é que às vezes a tua oração não esteja de acordo com o que você está precisando. Às vezes você ora sem fé, às vezes você ora por orar, às vezes fazemos oração vazia, né? E essas ficam perdidas aí, estão só semeando. Quanto mais você ora, mais você semeia e você vai colher frutos disso. A oração é uma semente que você joga, você planta.
no reino de Deus. Aí vai ficando lá, vai chegar um momento que virá o teu pagamento, o fruto das tuas orações. E esses frutos são sempre muito lindos, muito gloriosos. E esses frutos de orações é que vai mudar tudo em você. Então, ore mais, busque mais, jejue mais, creia mais, confia mais em Deus. Deus te ama, confia mais nele, creia nele. Comece a analisar a sua vida, pense coisas boas, coisas lindas, coisas grandes, porque Deus tem para você coisas maravilhosas. E uma coisa, esqueça tudo o que passou de ruim na tua vida. Esqueça o que passou, porque já foi. E viva o novo de Deus. Abrace o novo de Deus para a sua vida. Assim, não vai sentir angústia, não vai viver de aflição, né? Não vai viver aí sofrendo, sem direção. Tem pessoas que vivem sem direção nenhuma, não sabe se vai para cá, se vai para lá, o que vai fazer, como vai fazer. Por isso nós temos que orar a Deus. Quando nós oramos a Deus, Deus nos dá a direção. Ah, mas vai aparecer um anjo e falar qual é a direção? Não, nem sempre. Mas de alguma forma Deus vai te dar a direção. Ou Deus vai enviar alguém para te falar a direção. Ou Deus vai enviar alguém na tua porta para te falar onde está a tua bênção. Ou Deus vai tocar em teu coração. Está ali, vai que eu estou contigo. Não temas, porque eis que sou contigo. Né? Em tudo que passares, eu, Senhor Deus, serei contigo. Não temas. Pronto. Né? E você vai viver aí a bonança do Senhor, né? Uma vida de paz, uma vida abençoada e agraciada por Deus. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, para que Deus tenha compaixão e misericórdia dos nossos que ainda não estão libertos, que ainda não estão salvos, que não se chegaram a Deus, dos seus colegas, dos nossos amigos, conhecidos que ainda não se chegaram a Deus. Vamos ter compaixão deles, vamos orar por eles. Ore pelos perdidos, não fique sentado julgando os perdidos. Ore por eles, para que eles sejam achados, encontrados pelo Espírito Santo de Deus e venham ter suas vidas transformadas e abençoadas. Temos que orar. Nem sempre nós vamos conseguir viver uma vida em abundância de paz se nós não fizermos a nossa parte. Né? Temos que fazer a nossa parte, temos que orar, temos que jejuar, né? Temos que buscar a Deus, clamar a Deus. Né? Por isso que Eclesiastes 12 diz o que lá? O que diz em Eclesiastes 12? Lembra-te de Deus, o seu Criador, né? Nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, o qual dirá, não tenho neles contentamento. Então não espere as coisas ruins acontecer. Achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós, diz o Senhor. Busque primeiro a Deus, e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Então, quando você começa a buscar a Deus, vai sendo acrescentado na sua vida. Cada momento que você busca a Deus, você encontra Deus. Cada momento de oração, cada momento que você fala, Senhor, eu não aguento agora orar, não. Quero conversar mesmo. Aí você sente e fala, Deus ouve, Ele te escuta. Deus escuta você, Deus te ouve, Deus te observa. E sabe o que Deus faz? Opera milagres e maravilhas, só para te ver feliz. Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. Muito maravilhoso. Se você imaginasse certinho, você começaria a pensar para onde eu irei após a minha morte. Quando o meu corpo descansar no pó, para onde vai a minha alma? Você começaria a pensar nisso e começaria a fazer um plano, um projeto com Deus para que você vá
morar com Deus quando Deus te chamar, quando Deus arrebatar a igreja, né? Olha que coisa maravilhosa. Agora, hoje é tempo, é oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Aceite a Cristo, aceite a palavra de Deus em teu coração. Leia a palavra de Deus. Se você não sabe ler, tente ouvir a palavra de Deus. Busque a Deus de todo o seu coração e assim você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida, né? Olha o que diz a palavra de Deus, olha. Então, estando dois em um campo, um será levado, o outro será deixado. O infiel fica, o fiel Deus leva. Olha que coisa linda, né? Estando dois moendo no moinho, um será levado, outro será deixado. Quer dizer, os imprudentes, os desobedientes vão ficar. Então, os irmãos aí também que estão na igreja e estão em desobediência com Deus, esses irmãos que é fofoqueiro, irmãos da igreja que é caloteiro, né? Nossa, é muito triste isso, hein? Vocês aí que é caloteiro, que compra e não paga, vocês que faz o mal para as outras pessoas, que mente, que manipula, faz fofoca na igreja, faz as pessoas se afastar da igreja, vocês também devem se converter. Mesmo que você, eu tô na igreja, eu cuido do grupo de louvor, não importa não, meu querido. Você pode louvar bonitinho lá, fazer tudo bonito para Deus, você tá pior do que aquele que está no mundo. Porque você está dentro da casa de Deus e não está obedecendo, não está respeitando a casa de Deus e fazendo o mal, né? Então, vocês aí que estão em erro dentro da igreja, estão em pecado, se corrija. Se corrige, porque com Deus não dá, ninguém brinca, não. Eu sempre falo, gente, olha, 3 coisas você não deve brincar, nunca na sua vida. Não brinque com o pecado, tá? Não brinque com o Espírito Santo de Deus. Não brinque com Deus. Nunca brinque com Deus. Deus não é para que você venha brincar, tirar sarro com Ele. Deus é muito fiel e muito poderoso, tá? E Deus, Ele é justo e é justiça. Deus é justiça. Imagine você, se você pedir para Deus uma graça, Deus cobra alguma coisa? Não, Ele te dá de graça. O que Ele diz? De graça receber e de graça dai. Então, Deus, Ele te dá de graça o rio de vida, águas cristalinas. Deus te dá a oportunidade de você ser salvo. Deus dá para você a vida eterna gratuitamente. Basta que você se arrependa, se converta e venha para a presença de Deus, né? Então, a palavra de Deus é assim, ó, Mateus 24, versos 43. Mas considerai isto, se um pai de família, ou, né, soubesse a hora em que viria um ladrão, vigiarei e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Então, em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando sobre a minha volta, sobre o meu Pai vir também nas nuvens de glória comigo. Estou explicando para vocês. Se vocês sabem que um ladrão vai roubar a sua casa, você iria se prevenir. Um pai de família, uma mãe de família, vai se prevenir. A gente vai se prevenir. Você vai saber que uma pessoa vai roubar a sua casa. O que você vai fazer? Você vai se prevenir para que isso não aconteça. Para que não aconteça. Então, Jesus está alertando, olha, o meu Pai virá, né? Eu virei nas nuvens de glória como dessa forma. Não vou falar para vocês, estou indo agora porque não depende de mim, é o meu Pai quem vai dar a ordem. Então, fiquem preparados, fiquem preparadas. Se preparem para não ser surpreendido, né? Como as pessoas são surpreendidas quando o ladrão entra na casa, muitos serão surpreendidos quando Jesus voltar também, porque não estarão esperando, né? Não confiaram na palavra de Deus que está alertando da vinda de Jesus, né? Por isso, versos 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque Jesus Cristo há de vir na hora em que você não estiver esperando, viu? Então, ele vai vir na hora em que você não estiver esperando, tá? Então, você vai ter que vigiar, tomar cuidado, né? Para que quando o Senhor vir, você esteja preparado e preparada, né? Para a vida eterna, para receber de Deus o que Deus tem para a tua vida, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito gloriosa. E Jesus está sempre falando, né? Ó, e ele alerta, vai levantar nação contra nação, né? Haverá muitos terremotos, fomes, peste, pragas, doenças, né? Vai ter sinal no céu também. Ninguém vai ficar enganado ou enganada, né? Haverá também sinal nos céus. Olha a gravidade disso. Então, Jesus está alertando ao povo de Deus para que você e todos aí que me ouvem agora venha realmente se converter
e compreender a grandeza e a glória de Deus, para que você esteja preparada e preparado para o grande dia, porque esse grande dia, ele é maravilhoso. Vai ser muito lindo, irmãos, vai ser muito gloriosa essa volta de Jesus, né? Vai ser o final de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa luta. Vai ser o fim de todas as coisas ruins. Vocês têm noção o que significa isso? É muito maravilhoso, é muito glorioso, é muito lindo. A volta de Jesus vai ser muito linda. E você pode ter certeza de uma coisa: se você estiver aí, atento e atenta, você vai ficar muito feliz, né? Vai ficar muito feliz, porque vai ser glorioso demais, né? Aí a palavra de Deus também nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, versos 13, não quero, porém, irmãos, que sejais, né, ignorantes acerca dos que já dormem, né? E não vos entristeceis, porque os demais não têm esperança. Então, Jesus está dizendo assim, olha, não se preocupe com aqueles que já partiram dessa terra, porque o Senhor vai lembrar deles também. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele tornará a trazer com Ele. Então os vivos vão ressuscitar, né, em Cristo, e os mortos ressuscitarão. Ressuscite aí a sua fé. Ressuscite a sua fé. Ressuscite a sua vida com Cristo. Se você está longe de Deus, você está meia morta, você morreu espiritualmente. Tente agora, né, ressuscitar, porque os mortos serão ressuscitados. E se você está viva, mas morta no mundo espiritual, porque vive em pecado, abra mão do pecado e abrace a graça de Deus hoje. Né? Digamos, porém, isto, que os que ficarem vivos, né, os vivos, né, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque os mortos serão ressuscitados, porque o mesmo Senhor Deus, Jesus Cristo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, não é os que morreram uma vida de pecado sem se corrigir, não, tá? Versículo 16 do 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os salvos vão ressuscitar primeiro na volta de Jesus. Depois, os que ficaram vivos, né, serão arrebatados juntamente com Jesus nas nuvens de glória e encontrarão ao Senhor e a Jesus Cristo e a Deus nas nuvens de glória, né? E estará para sempre com o Senhor. Olha que maravilha! Assim como os anjos vivem no céu, na glória de Deus, você, minha irmã, vai ter o mesmo privilégio. Olha que coisa linda, né? Então os mortos, eles serão ressuscitados, né? Mas ele alerta de novo, né? Portanto, consolai-vos uns aos outros e permanecei com a palavra. Então, os mortos serão ressuscitados. Mas quem são os mortos que vão ser ressuscitados primeiro, hein? Primeiro, aqueles que honraram a Deus. Primeiro, aqueles que foram fiéis a Deus. Primeiro, aqueles que procuraram ter vida com Deus e fugiu do pecado, né? Que se santificou, fugiu da blasfêmia, né? Fugiu da fornicação, porque esses vão ser os primeiros arrebatados, os de Cristo. Os que perderam a salvação não vão ser primeiro arrebatados, não vão ser primeiro ressuscitados, né? Vai ressuscitar primeiro os mortos que morreram em Cristo, quer dizer, que morreram com Deus, em obediência a Deus, né? A palavra diz assim, porque vós sabeis bem que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo, que os mandamentos é para ser obedecido, porque esta é a vontade de Deus, que vós se santifiquem e vos abstenhais e fugir de toda fornicação e de todo pecado, né? Aqui nós estamos no verso 3 e no 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Você não pode viver de paixão em paixão, você tem que viver no amor de Deus, né? Não viver em pecado, cada dia com uma pessoa diferente. Tô namorando, tô pegando, tô ficando. Dentro da igreja, namorando aí 20, 30, 40 pessoas e não casa com nenhuma e vai se envolvendo e vai só pecando. Quer dizer, você está vivendo na concupiscência do pecado, na paixão da carne você está vivendo. Você não está vivendo em Cristo.
Ah, mas eu estou na igreja, eu sou firme, não perco um culto. Não tem problema. Você está na igreja, está firme na igreja, mas você está em pecado e está fora da glória de Deus. Então se corrija e volte para Cristo, porque não na paixão da concupiscência da carne, como o gentil é aqueles que não conhecem a Deus. Mas, como os que conhecem a Deus, eles têm o dever de obedecer a palavra. Que ninguém vos oprime ou vos engane, assim ou seu irmão em negócio algum. Então, quando você compra e você não paga, que é um caloteiro ou uma caloteira, você está enganando a pessoa. Porque se você chegar na pessoa e falar assim, eu vou comprar isso aqui, mas eu não vou pagar, com certeza a pessoa não vai te vender. É óbvio que a pessoa não vai te vender. Então, quando você compra uma coisa e você não paga, você está se tornando o quê? Pecando, porque você está mentindo e está passando a pessoa para trás naquele negócio, né? Está enganando a pessoa. Porque o Senhor há de vir e há de vingar todas estas coisas. Olha que grave, tá? Então vamos nos corrigir aí. Você também que gosta de tirar direito dos outros. Você está na igreja, mas faz um monte de coisa errada. Você está na igreja, mas você tira dos outros tudo que você conseguir. Vocês também que pregam a palavra e usam a palavra de Deus para extorquir dinheiro de outras pessoas. Cuidado com isso. Vai parar no inferno se não se corrigir. Deus não aceita essas coisas, né? Deus não permite isso, Deus não aceita de jeito nenhum, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para nos santificar, verso 7. Então, você que está na imundícia, está dentro da igreja, tudo bonitinho, bonitinho aí, mas você está na imundícia, se corrige e se santifique, porque senão você não vai ser arrebatado junto com os primeiros ali não, você vai ficar para trás. Portanto, quem despreza isto, quer dizer, quem desprezar a palavra de Deus, né? Não está desprezando somente a palavra de Deus que a gente está falando, está desprezando sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quer dizer, a palavra de Deus é o Espírito Santo que abre a nossa mente e nos ajuda a entender. Aí Deus sempre envia pessoas no seu caminho para falar da palavra de Deus. Aí o que muitas pessoas fazem? Despreza a palavra de Deus, não dá atenção, não está nem aí com a palavra de Deus, mas ela se esqueceu que não está desprezando o pregador, ou a pregadora, né? Ou a palavra, mas sim está desprezando a palavra de Deus, está entristecendo a Deus, né? Então temos que ter cuidado com isso. Tem pessoas quando é corrigida dentro da palavra, fica brava, aí fala um monte de coisas, né? Não quer ouvir aquela palavra, porque a palavra foi contra o desejo do coração dele ou dela, mas nós temos que falar a verdade, porque a nossa intenção é que você seja salvo e salva, e não que você vá para o inferno. Jamais. Para que nós vamos pregar a palavra se você vai para o inferno? Não tem sentido. Nós ensinamos a palavra de Deus para que você que esteja em erro se corrija. Eu também já vivi em erros e eu vivo corrigindo erros meus até hoje. Às vezes a gente erra no falar, erra no pensar, erra em alguma coisa. A gente tem que viver em correção, sempre corrigindo os nossos pecados e erros, né? Temos que corrigir, porque nós somos falhos, nós não somos pessoas perfeitas, né? Quando nós vemos que estamos fazendo alguma coisinha, mais simples que seja, que não agrada a Deus, nós temos que corrigir. Eu tinha um pecado em mim, que às vezes eu estava mal naquele dia, ou com dor de cabeça, ou eu não estava bem mesmo, eu tinha um costume de mandar falar que eu não estava. E falava assim, olha, fala que eu não estou. Aí um dia eu estou pregando a palavra e Deus falou comigo, dentro da palavra. Eu acabei de pregar a palavra, me deu uma tristeza, falei, Senhor, hoje eu ganhei almas para o teu reino, né? Eu estava pregando para um grupo de 19 mil pessoas, né? E no meio daquela pregação, pessoas ali aceitaram a Cristo, pessoas se converteram. Foi muito lindo o culto, pessoas foram curadas naquele culto. E quando eu terminei o culto, eu senti uma tristeza. Aí eu cheguei na minha casa e falei, Senhor, o que aconteceu que eu tô com essa tristeza? Aí fui orar, põe o joelho no chão, porque eu fico incomodada quando eu sinto alguma coisa assim. Aí eu coloquei o joelho no chão, nessa época eu estava sozinha, e eu estava morando em Coroados. Aí eu comecei a orar, e não melhorava aquilo, eu deitei. Quando foi 1 hora da manhã eu não conseguia dormir, levantei de novo e fui orar. Irmãos, quando eu fui orar, que eu ponho o joelho no chão, que eu orei, Deus me repreendeu na hora, sabe? E Deus falou assim para mim, por que mentiste aos seus irmãos? Aí eu falei, eu menti? Eu preguei só a palavra, eu só preguei a tua palavra. Quando eu falei isso, o Senhor falou assim, não, muitas vidas bateu na sua porta e você falou que não estava, porque não estava bem para atender. E você então mentiu e pecou nisso. Eu enviei essas almas para tua casa. Eu sabia que você não estava bem, mas eu mandei essas pessoas na tua casa porque eu sabia que você tinha ao menos uma palavra minha para essas pessoas. Então, irmãos, aquele dia eu me senti um caco, nunca mais eu fiz isso. Quando uma pessoa chega na minha casa, eu atendo,
Quando eu não tô bem, eu falo, entra aí e tal, né? E começo a conversar, aí já começo pela palavra de Deus, já vou orando e não faço mais isso. Eu parei com esse pecado. E eu vejo que às vezes muitas pessoas fazem e às vezes a gente não dá conta, a gente acha, mas é normal, né? Eu não tô bem, eu não vou atender ninguém hoje. A gente às vezes na nossa simplicidade achamos que não estamos pecando contra Deus, mas estamos. Porque está mentindo, está falando que não está sendo que está, né? Então está mentindo. Então são coisinhas, por isso que eu falo, nós vivemos uma vida de correção. Eu leio a Bíblia constantemente, não vou falar assim que o dia todo, o tempo todo, mas eu leio a Bíblia constantemente, eu oro, eu jejuo, eu consagro, mas eu também sou falha e eu peco, assim como você que está me ouvindo agora. Você acha que ficar na presença de Deus é você ser 100% santo? Não, não tem como, mas nós tentamos. Agora sim, quanto mais você chegar a Deus, mais você vai ver pecado e falha na sua vida, porque eu passo por isso todos os dias da minha vida, né? E eu corrigi esse pecado de uma pessoa chegar e mandar falar que eu não estava. Nossa, eu fiquei tão triste, mas quando Deus me corrigiu e Deus não usou profeta, não falou comigo mesmo. Na hora que eu ajoelhei de novo, Deus falou, né? Porque eu enviei pessoas para tua casa e você não atendeu. Eu sabia que você não estava bem, mas você ia falar a minha palavra. Era para ser falada a minha palavra, né? Então, o que custava eu atender uma pessoa e ler a Bíblia? A questão, irmãos, é que as pessoas às vezes procuram a gente e as pessoas, assim, vêm muito atrás de profecia, né? E profecia é uma coisa muito delicada. Se Deus não fala, a gente não pode andar mentindo. Aí tem pessoas que falam assim, mas Deus usou a senhora e falou com a fulana, falou com o Beltrano, mas e se Deus não usa a gente para falar com aquela pessoa? Entendeu? A gente passa por essas provas também, né? Então, é o que eu tô falando para vocês, servir a Deus é maravilhoso. Agora, sempre vai haver um espinho, alguma coisa tentando nos atrapalhar e nós temos que nos corrigir. Viver nos corrigindo para alcançarmos assim a glória e a grandeza de Deus e a nossa salvação. A salvação, ela é individual, mas ela também é gratuita. E você pode ajudar esse seu parente, esse seu amigo, esse seu vizinho, esse seu colega ou essa pessoa mais próxima aí, você pode ajudar essa pessoa, mesmo sabendo que a salvação é individual, você pode contribuir, você pode ajudar para que essa pessoa que hoje está nas trevas seja luz. Mas essa pessoa faz isso e aquilo de errado. Eu não estou dizendo para vocês, irmãos, que mesmo vocês estando na presença de Deus, orando todo dia, buscando todo dia, vocês vai ter um momento que você vai ver pecado na sua vida, erros que você comete sem perceber. Então, você nunca vai ser perfeito e perfeita. Então, não julgue o pecado do outro. Comece a julgar o seu próprio pecado. Comece a julgar a si mesmo. Deixa as pessoas que Deus vai julgar elas, porque às vezes tem caso que tudo parece que a pessoa está errada. Aparentemente, nos olhos físicos, parece que tudo está indicando que aquela pessoa está errada. E quando você vai ver a verdade, a pessoa não está errada, a pessoa está certa e os que falaram contra que estavam errados. Mas às vezes, porque uma palavra boa se espalha muito. Se uma pessoa falar mal de você, aquilo lá se espalha. Mas quando a pessoa fala bem de você, a coisa vai mais lenta, entendeu? Porque o inimigo ele tem prazer de divulgar destruição e derrota. Então, se falar um mal de você, ele vai fazer muita gente ficar sabendo. Mas quando alguém falar um bem de você, o inimigo não vai fazer muita gente saber, entendeu? Então, você tem que entender que você é serva, que você é servo de Deus. E Deus te escolheu para as boas novas, né? Não despreze a palavra de Deus, né? Aí diz a palavra, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva isto, porque vós mesmos já sabes, estão instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros, meus irmãos. Olha a palavra de Deus, versículo 9, né? De 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ameis uns aos outros, sem acepção de pessoas, né? Ame uns aos outros. Aí, quando eu amo o outro como a mim mesma, eu chegar numa casa, a pessoa falar que não tá, eu vou ficar bem chateada. Então, quando a pessoa chegar na minha, eu tenho que atender. Assim é você, corrigir os seus erros, né? E Deus quer que você viva e ame as pessoas. Não é amar só Ele, amar Ele acima de todas as coisas, mas amar todas as pessoas, porque Deus criou essas pessoas. Então, tem uma pessoa difícil aí perto de você, lute por ela. Lute por ela, batalhe por ela, para que ela também seja salva. É o que nós falamos lá atrás, a salvação é individual, verdade, mas nós podemos ajudar muitas pessoas a serem salvas, né? Eu não sei contar assim quantas pessoas já ganhei para Cristo, né? Graças a Deus, eu observo mais aquelas que estão firmes até hoje, são muitas, né? São muitas, muitas, muitas mesmo, né? Então eu glorifico a Deus por isso. Teve pessoas também que nem aceitou a palavra e hoje está transformada, está liberta, né?
Agora a palavra de Deus, ela continua nos falando no versos 11, né? Não procureis, mas procureis viver quietos, né? E cuidando da sua vida, das suas coisas, né? Trabalhe com as suas próprias mãos, tá vendo? Não pode tirar dinheiro dos outros no nome de Deus, não. Querer enriquecer enganando as pessoas, né? Tem que ser fiel, ó. Olha o que Deus fala. Você que é pregador também, você que é pastor, pastora, trabalhe para ter o seu dinheiro, viu? Não fique explorando as pessoas, porque Deus não se agrada disso. Tem que falar para Deus por amor às almas, não por dinheiro, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês aí nesse comentário, tá bom? Então, trabalhe com as suas próprias mãos para que tudo te vá bem. E assim é que Deus tem mandado, é um mandamento de Deus, né? Viver nas custas dos outros, né? Só porque prega a palavra, não trabalha, não faz nada e os outros é obrigado a sustentar seu luxo. Não é assim que funciona, tá? Ganhar um presente, tudo bem, mas, né, manipular as pessoas não pode, tá? Para que andeis honestamente para os que estão de dentro e de fora, não necessitais assim de coisa alguma. Então, se você andar honesta e honesto, você vai passar uns apertos normal, mas Deus não vai deixar você passar necessidade. Olha que palavra gloriosa, né? Para aqueles que obedecem a palavra de Deus, né? Para que andes honestamente, né, e trabalhe com as suas mãos. Esses não passarão necessidade de coisa alguma. Olha que palavra linda. Então, nada vai faltar para aqueles que são fiel a Deus, para aqueles que andam com honestidade, para aqueles que trabalham, batalham, lê a palavra de Deus e entende, né? Então, nada vai faltar. Agora sim, às vezes pode faltar alguma coisa para uma pessoa, porque essa pessoa às vezes também gasta dinheiro com aquilo que não é pão, não gasta o dinheiro direito, né? Não sabe gastar, não sabe investir. Aí às vezes passa necessidade mesmo estando na igreja, porque tem pessoas que estão na igreja e gastam o dobro do que ganha, né? E posta estátua, né? Vai para a igreja, parece que vai fazer um desfile de moda, né? Quer disputar roupa, calçado com os outros irmãos, com as outras pessoas, com os visitantes. Aí tem pessoas que não sabem gastar, então às vezes passa alguma necessidade, mas porque não é fiel a Deus, viu? Não é fiel a Deus. Aí você fala, pastor, mas você é fiel a Deus. Como que você é fiel a Deus em tudo? Seja no pouco, que Deus te dá muito. Olha que a palavra diz, né? Ele não vai deixar faltar nada para aqueles que estiverem com ele. Aqueles que são obedientes à palavra dele. Ele não está falando aqui para os santinhos, ele está falando para aqueles que andam honestamente. Para os que andam honestamente, no versículo 12, não necessitará de coisa alguma. Eita glória! Então, minha irmã, meu irmão, você que aí é temente a Deus, você que procura, se esforça, né? Mesmo com as suas falhas, com as suas dificuldades, você que procura e tem se esforçado para servir a Deus, para dar a Deus o seu melhor, para ajudar as pessoas com a palavra de Deus. Olha que palavra linda para o teu coração hoje, né? Você que prega por amor às almas, você que prega a palavra de Deus por amor a Deus, porque Deus te deu fôlego de vida e isso não tem dinheiro que pague. Então você que prega a palavra de Deus por amor, você que serve a Deus com amor, você que ajuda pessoas por amor e com fé em Deus. Olha que maravilha, nada vai te faltar. Você que anda honesto e honesta, viu? Mas você que é desonesto, aí já falta tudo, tá? Mas se você for honesto e honesta, nada vai te faltar. Mas lembre-se que Jesus vai voltar nas nuvens de glória para buscar a igreja. E ele fala ainda no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2, porque vós mesmos sabeis muito bem, quer dizer, todos já estão sabendo, desde Mateus e Lucas lá, né? Que ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus virá nas nuvens de glória. Esse cuidado, minhas queridas e meus queridos, vocês terão que ter, tá? O cuidado de observar a vinda de Jesus, tá? Então, você tem que prestar atenção e tem que vigiar, porque o conselho ainda de Jesus para todos, né? E o que Deus quer que você faça? Deus quer que você cumpra Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para você. Venha para Jesus como você está, que Deus vai tirar esse mal da sua vida, Deus vai transformar a sua vida, né? Então, você vai ter da graça de Deus sobre a sua vida, né? Você vai entregar a sua vida a Deus e confiar nele, né? Então, que ninguém te engane com promessas vãs, mas que você seja sincero e sincera, né? Para que você receba aí a graça de Deus na sua vida. Então, vamos vigiar, vamos nos preparar para a volta de Jesus, né? Para que naquele grande dia
você esteja preparado e esteja preparada também, né? Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Jesus há de vir, né? E nós vemos o que diz na palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, ela sempre está nos orientando a estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, né? Então, aquele que recebe a Cristo, recebe a palavra, esses sim terão a certeza da glória e da vinda eterna, né? Aí a palavra diz de novo, né, ó, em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, o que diz lá? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com a igreja nas nuvens a encontrar com o Senhor nosso Deus nos ares. Oh, glória! Hein? Tá chegando aí o grande dia, né? Tá chegando o grande momento na nossa vida de encontrarmos a Deus nas nuvens de glória. Eita maravilha! Em Hebreus, capítulo 9, versos 28, diz assim, ó, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado algum aos que esperam salvação. Então Jesus vem sim buscar a igreja dele, e você é a igreja dele. Você é parte de Deus, né? Você é filha de Deus, você é a igreja de Jesus Cristo, igreja de Deus, tá? Naquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente a Deus Pai. Deus é o único que sabe a hora que Jesus vai voltar, tá? Então fique aí apercebido e apercebida, viva em oração, tá? Para que você não esteja desatento e desatenta. Em Marcos capítulo 13, versos 32, diz assim, ó, mas aquele dia e hora ninguém sabe, senão Deus, né? E os anjos que estão no céu, nem Jesus sabe. Então vigiai, porque não sabeis a hora em que o Senhor há de vir. Então esteja aí preparado e preparada, né? Para a volta do Senhor Jesus, porque, irmãos, para aqueles que ficar, vai ser muito terrível, tá? Muito terrível mesmo. Aí ó, a palavra de Deus diz para aqueles que se expõem, né? E que se opõem à palavra de Deus, ó. Versos 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, Deus querendo parecer com Deus. Então, vai aparecer aí uns e outros dizendo que são Deus, vai fingir que é Deus. Então, por isso que você tem que ter a presença do Espírito Santo, para que nesse momento o mal não te engane, né? Então, tudo aquilo que você necessita, Deus prepara na sua vida. Pode ficar tranquila e tranquila. Mas lembre-se que Jesus virá como um ladrão. Por que como ladrão? Ele não vai chegar roubando. É porque ele não vai avisar, ele já está avisando, está alertando a igreja, né? Olha, eu vou vir buscar um povo lavado e remido do meu Pai. Eu vou vir buscar esse povo. Então é aí que você precisa, minha querida e meu querido, entender. Porque olha que palavra gloriosa que Deus tem aqui para nós em Apocalipse, capítulo 19. Ele diz o quê? Né? Que salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é viva, tá? Você precisa ter esse cuidado, porque você faz parte do exército de Deus, né? Você faz parte do povo de Deus. Então, Deus Todo-Poderoso, ele virá assim buscar a igreja, né? Ele vai vir buscar o seu povo, né? Mas, meus amados irmãos e irmãs, não ignoreis a palavra de Deus, tá? Não ignoreis a palavra de Deus, porque, ó, no capítulo 3, no versos 10 de 2 a Pedro, o que diz lá, né? Olha o que diz essa palavra, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham tardia. Muitas pessoas estão demorando, né? Mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que venham a se arrepender. Olha o que Jesus está dizendo.